Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Maicon, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje mais um vídeo da série Maratona das Questões, resolvendo questões hoje da banca IDECAM. Primeira questão de hoje é uma questão de uma prova realizada agora em 2025 na Secretaria de Educação lá da Paraíba, no estado da Paraíba. No esporte espetáculo, tem-se o aprofundamento da lógica mercantil e da promoção do esporte como mercadoria. Quanto ao esporte educacional, busca-se, por via de um sujeito mediador, aprender e desenvolver habilidades humanas por via do esporte. Por outro lado, observa-se o retorno às dimensões do lazer, de base comunitária e possivelmente popular do esporte e aqui então temos as alternativas. Essa questão está tratando das classificações do esporte quanto ao seu propósito e função na sociedade. Temos então aqui o esporte espetáculo, é o esporte praticado em um nível profissional que visa o entretenimento e a performance de alto rendimento, sendo frequentemente associado à mídia e a grandes eventos esportivos. Outra classificação é a do esporte educacional, é aquele praticado com o objetivo de ensinar valores, desenvolver habilidades motoras e promover a interação social, como ocorre nas escolas e centros de aprendizagem. E a terceira classificação é o esporte opcional, ou esporte de lazer e recreação. Envolve a prática esportiva de forma voluntária, voltada para a diversão, a saúde, a socialização e o lazer do indivíduo, sem a pressão de competição ou de alto rendimento. Então temos aqui espetáculo, educacional e opcional. Vamos classificar aqui ele de acordo com o que está anunciando aqui. Vamos voltar aqui. Então, observa-se o retorno às dimensões do lazer. Temos aqui uma característica desse esporte. E possivelmente popular aqui, no esporte. Duas descrições que vão auxiliar bastante a gente responder. Quando fala em lazer, é algo que ele faz de maneira voluntária. Ele está lá no momento que ele está no seu tempo livre e ele optou por fazer aquela atividade. Então a gente tem como resposta correta a alternativa C, de carboidrato. Esporte opcional é a correta. Lembrando que você pode, antes de cada questão aqui, pausar. Eu oriento você a fazer isso. Pause a questão, pause o vídeo e tente resolver a questão de acordo com o conhecimento que você já possui. Depois a gente faz a conferência. Questão número 2. A presença da educação física em instituições tidas como correcionais foi fruto de um movimento que existiu no início do século XIX e início do século XX. Quando a gente fala em século XIX, o século XIX se estendeu de 1801 até 1900. Esse período corresponde ao século XIX. Vou colocar aqui, 1801 a 1900. Nesse contexto, os hábitos proclamados por meio de exercícios físicos visavam a regeneração da sociedade. O enunciado, aqui uma crase, né? O enunciado se refere ao movimento. De que movimento está falando aqui? São aquelas fases da educação física. Cada período da história, desde que a educação física chegou aqui ao Brasil, tem uma classificação. Separei aqui para ficar fácil de você relembrar. No período, na fase higienista, que vai aqui de 1889 a 1930, a educação física estava voltada para a promoção da saúde e da higiene, com o objetivo de fortalecer o corpo e prevenir doenças. A influência da medicina e da higiene era forte. Então aqui a nossa questão já pode ser resolvida apenas por essa classificação, que como a gente está falando, olha só, no início do século XX, ou seja, comecinho do século XX, 1900, e no final do século XIX aqui, no finalzinho de 1800 e pouco ali, só pode ser a higienista, certo? Popular, a gente vai ali perceber que ela já está toda no século XX. Daí em diante são todas no século XX. Então a gente pode matar essa alternativa, essa questão aqui, apenas com essa informação. Porém, eu vou complementar aqui as características de cada uma das fases da educação física. A fase militarista, que foi de 1930 a 1945, ela estava dentro de um contexto que era o da Segunda Guerra Mundial. Com isso, a educação física ganhou um caráter militarista e buscava a formação de cidadãos fortes, disciplinados e aptos para defender o país. O objetivo era a preparação física e moral para a guerra. Na fase pedagogicista, de 1945 a 1964, foi logo após a guerra,
a educação física passou a ser vista sob uma perspectiva mais pedagógica, buscando o desenvolvimento integral do aluno, incluindo aspectos cognitivos, afetivos e sociais que iam além do físico. Na quarta fase, que é a fase competitivista, que foi de 1964 a 1988, essa fase, a educação física, estava sob a influência do contexto político e social da época. A educação física passou a valorizar o esporte e a competição, com o objetivo de formar atletas e alcançar resultados esportivos de alto rendimento, o que não aconteceu. Na fase popular, de 1988 até 1996, surgiu como uma reação ao caráter elitista e competitivo da fase anterior, que era essa fase competitivista aqui. A educação física passou a ser vista como um direito de todos. Então, buscava a inclusão social e a valorização da cultura corporal do povo. Em 1996, até agora, atualmente, nós temos a fase contemporânea. Em 1996, houve a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A partir desse período, então, a educação física passou a ser vista como um componente curricular obrigatório e buscava a formação integral do aluno, valorizando a cultura corporal de movimento e as suas manifestações. Então, essa questão aqui, ó, a gente matou, então, é a letra B, higienista, e a gente tem bastante informação aqui que a gente vai utilizar nas questões seguintes aqui. Olha só, pause o vídeo e tente resolver. O marco legal no qual a educação física passou a ser um componente curricular integrado ao processo educacional e não mais uma atividade no currículo escolar, denomina-se, eu acabei de falar ali, ó, ficou fácil agora, né? Em 1996, houve a promulgação da LDB. Essa LDB também chamada de Lei 9394/96, 1996. A partir desse período, então, a educação física tornou-se um componente curricular obrigatório e foi integrado ao processo educacional, a partir dessa promulgação da Lei 9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Embora essa obrigatoriedade já existisse anteriormente, em outras épocas, a LDB de 1996 consolidou essa presença da disciplina de educação física no currículo de forma contínua e estruturada, buscando a formação do aluno como cidadão. Então, essa questão número 3, a resposta é a letra E, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Quarta questão. A inclusão da educação física oficialmente na escola ocorreu no Brasil ainda no século XIX, em 1851, com a reforma. E aí, essa você consegue resolver? Tá tranquilo ou não? Essa aqui, ó, essa reforma tornou a ginástica obrigatória nos municípios da corte, que é o atual Rio de Janeiro, e marcou um passo importante para a valorização das atividades físicas no desenvolvimento integral dos alunos. Essa reforma é chamada de Reforma Couto-Ferraz. A alternativa D é a resposta correta. Vou deixar aqui, ó, um histórico da educação física que é bem fácil de você estudar e é bem resumido, está nos PCNs. Vou deixar aqui no link da descrição do vídeo um link para você poder baixar o PCN e estudar a parte histórica da educação física, que vai dar uma base muito boa para você. O texto é curto, mas dá uma base muito boa de como aconteceram essas mudanças desde que a educação física começou a ser estruturada aqui em nosso país. Por hoje é só, pessoal. Bons estudos. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Lembre-se de inscrever-se se ainda não fez. E um abraço, até a próxima.